Pois bem, aqui eu termino a minha abordagem sobre títulos de crédito. Vou falar sobre alguns conceitos principais, indispensáveis ao entendimento do Instituto. Por exemplo, o aceite. O aceite é um ato do sacado. Quando o sacado rejeita, não oferece o aceite, há a possibilidade de protesto por falta de aceite. E o título ele vence antecipadamente em face do sacador, do emitente. Aquele que emitiu tem o título vencido antecipadamente em seu desfavor. Ele deve pagar imediatamente o título e não na data por conta da rejeição pelo sacado. Nas mais das vezes o banco, o sacado. Bem, a obrigação cambial ela nasce na entrega do título, com a tradição. O termo tradição quer dizer em direito à entrega de alguma coisa, de um bem, pode ser de um bem imóvel ou do título, a entrega por si só. O endosso posterior ao protesto por falta de pagamento ou após o prazo fixado para protesto produz efeitos de uma cessão de créditos. Artigo 20 da Lei Uniforme de Genebra. Bom, o que é o endosso? O endosso é aquela assinatura atrás do título, quando em branco, que transmite. Há um endosso translativo e há um endosso mandato. O endosso translativo transmite o crédito. E o endosso mandato, ele transfere a possibilidade de cobrar. Ele transfere o poder para cobrar o título. O endossatário mandatário, aquele que recebe o mandato, a procuração para cobrar o título, se excede dos poderes conferidos na sua atuação, responde civilmente pelo excesso. É o que diz o STJ. O endosso ele nunca é parcial, sempre integral. O aval pode ser parcial. O aval ele é parcial quando não se trata aí de uma duplicata. Nos outros casos dispostos nas leis específicas, o aval pode ser parcial. É a definição dada na reunião de magistrados, no enunciado, vou dizer enunciado aqui, da jornada de direito comercial, primeira jornada de direito comercial, olha lá. E também o Código Civil por si só. A interpretação é bem direta. Quem lê o Código Civil, que permite o aval apenas integral, diz que é vedado o aval parcial, no artigo 897, parágrafo único, e da leitura das leis específicas, com a permissão para garantir o título parcialmente, em todos os títulos menos a duplicata. A duplicata não aceita, porque não há disposição na lei específica de duplicatas, e assim subsidiariamente se aplica o Código Civil. Ok. Bem, os avais, de acordo com a súmula 189 do STF, eles quando em branco e superpostos, consideram-se simultâneos. São simultâneos os avais que feitos de modos superpostos, um em cima do outro. Se não há indicação de data, eles são simultâneos. O que é um aval e o que é uma fiança? O aval ele tem natureza de uma garantia cambial, é uma obrigação fidejussória, uma obrigação de fé, de confiança, consideração, laço de amizade. É bem por aí. A grande característica, sem intenção remuneratória, não onerosa, graciosa.
Nesse caso, o aval, o avalista ele tem a responsabilidade, ele tem a responsabilidade solidária com o emitente. Em determinados casos, com todos os endossantes, quando apresentado dentro do prazo. Fora do prazo, o emitente e o avalista são os responsáveis dentro do prazo prescricional, como já dito em outras aulas, em outros vídeos. E a fiança? O que é a fiança? A fiança ela é uma garantia fidejussória também, mas para qualquer outro contrato. Qualquer outro contrato. A fiança ela tem por si só um benefício de ordem para a execução. Ela garante um benefício de ordem. O fiador ele é executado posteriormente ao devedor principal, caso não haja bens do devedor principal numa execução. Quer dizer, primeiro se busca obter os valores, os créditos com o devedor principal e em seguida, não havendo, em caso de negativa, o fiador paga. É uma garantia fidejussória nos mesmos termos. Uma garantia de fé não onerosa, em regra. É certo que bancos costumam cobrar pelo oferecimento de fiança calção ou aval. Existe aval oneroso feito pelo banco. O aval oneroso, diga-se de passagem, pode ser cobrado, pode ser objeto de demanda em ação por locupletamento ilícito previsto nas leis cambiais, porque há pecúnia envolvida, há cunho pecuniário. O aval gracioso, geral, não pode ser objeto de ação por locupletamento ilícito, porque não envolve valores, mas apenas boa-fé, garantia fidejussória. De fé. Fide é fé. Que mais? Ainda na fiança. Para entender fiança com maior clareza, a Lei 8.009, é uma lei feita pelo antigo parlamentar Nelson Carneiro, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório de alguém relacionado a Nelson Carneiro. Essa Lei 8.009, ela é uma lei das impenhorabilidades. Imagina que num contrato de aluguel, você vê a repercussão de uma fiança. Num contrato de aluguel, se o locatário não paga o aluguel, mas tem ali um fiador, e esse fiador ele tem um único imóvel, esse único imóvel do fiador pode ser penhorado e vendido, mas se o mesmo locatário tiver um outro imóvel, esse imóvel do locatário, mesmo sendo o único e bem de família, não pode ser vendido. Quer dizer, o bem de família, a impenhorabilidade do bem de família para o fiador é mitigada. Porque ele apresenta, ele confia, ele é quem representa, é quem garante o devedor principal num contrato de locação. Então a palavra dele, a posição dele é desprivilegiada. É o mesmo que é o mesmo que nos termos comuns na prática, se ele não pagar, eu pago, deixa comigo. E tem que pagar mesmo. Bem, sobre títulos de crédito, e tenho mais a falar. A duplicata. Sim, a duplicata é um título causal, é uma exceção. Os títulos são cambiais, mas a duplicata depende de uma prestação de serviço para emissão ou compra e venda mercantil. Até mesmo no protesto de duplicata é necessário esses contratos. Esses contratos são isolados na lei, são apenas esses contratos. É uma ordem de pagamento emitida pelo sacador com base em nota fiscal ou fatura.
e diz respeito a uma única fatura, uma duplicata para uma única fatura. Quando são inúmeras prestações, a venda é feita por inúmeras prestações, essas prestações todas podem ser indicadas numa única duplicata. É um título cambial genuíno. Ponte de Miranda faz uma diferenciação entre título genuíno e cambiariformes. Títulos genuínos são nota promissória e duplicata. Letra de câmbio. E os demais títulos são cambiariformes. Cheque, duplicata, conhecimento de depósito, cédula de crédito à exportação e todos os demais. Ok? Definição por Ponte de Miranda. Bem, aqui então o que o STJ diz, o que a jurisprudência do STJ diz a respeito do endossatário mandatário. Vamos lá. Que é possível responsabilizá-lo. Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe o título de crédito por endosso mandato se extrapola os poderes de mandatário em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de rigidez do título. Se houve pagamento e houve protesto, tá? Depois de ciente, seria o caso de um excesso no exercício do mandato. O endossatário, o endosso translativo, que o endosso ele é dividido entre essas duas modalidades, endosso mandato e endosso translativo. O STJ diz o seguinte: o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal, inexistente a causa para conferir lastro à emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra endossantes e avalistas. Bom, acredito que essa explanação apresente os aspectos gerais sobre esses termos muito vistos em títulos de crédito. Então aqui eu encerro essa minha última abordagem sobre títulos de crédito. Espero agora transmitir para vocês novos vídeos sobre Tribunal do Júri. Vai ser o meu próximo tema. Forte abraço e até já.